A graça e a paz a todos. Graças a Deus, temos a oportunidade de estarmos aqui novamente com os irmãos nesse formato. Pastor João está conosco hoje, contribuindo, enriquecendo a lição com as inferências, com os comentários. Pastor João. A graça e a paz, então, irmãos, nesse formato aí de EBD Online, não é como se a gente estivesse aqui na discussão, mas tem sido paliativo, tem dado para aprender. E olha que a gente vem aqui, grava e depois eu assisto, e é uma perspectiva nova de assistir. Então veja com calma, com anotações, que pode produzir aprendizado, sim. Isso. Bom, hoje eu gostaria de convidar os irmãos a fecharem seus olhos e a orar conosco. Eu gostaria de orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pela sua bondade, pela sua misericórdia em nossas vidas. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, te louvo e te agradeço, ó Deus, pela tua bondade em nossas vidas, por tudo que és e por tudo que tem feito, ó Pai, na vida dos teus santos. Pai Santo, neste momento, eu coloco, ó Pai, as nossas vidas diante de Ti. E lhe peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que sejamos conduzidos aqui pelo poder do Teu Espírito Santo, que os nossos lábios, ó Pai, sejam instrumentos para serem usados conforme a Tua vontade, o Teu querer para nós neste dia de hoje. Coloco também, ó Pai, diante de Ti, cada coração de cada aluno desta sala. Pai Santo, que o coração deles sejam solos receptivos para a Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus querido, venha ter raízes profundas na vida de cada um. Venha produzir frutos, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Abençoe, ó Pai, cada um deles. Chame-os à Tua presença, ó Pai, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, vou falar mais devagar, né, para não embolar as palavras, igual eu fiz no domingo anterior. E, sim? Assim? E vamos dar continuidade à lição. Estamos no capítulo 3, na última parte, aqui, compelidos ao conflito. Por que devemos lutar pela fé? Então vamos seguir no primeiro tópico com o nosso texto áureo. Está em Judas 3, né? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse texto aqui vai nos ajudar a compreender alguns tópicos da nossa lição de hoje. Vamos para o tópico 13, na página 104. Um dos pontos cruciais no fim dessa era será um abandono mundial da verdade e uma ampla rejeição de Cristo. Mas os falsos mestres não são necessariamente tão óbvios. Fingem devoção a Cristo e exigem tolerância por parte dos seguidores de Cristo. No domingo anterior, nós estudamos, né, sobre a parábola do semeador e sobre os tipos de solos que produzem esses falsos mestres e também os tipos de solos, esses mesmos tipos de solos onde eles vão trabalhar, onde eles vão tentar confundir aquelas pessoas que receberam o evangelho. E como diz aqui no tópico, né, um dos pontos cruciais será um abandono mundial. Nas Escrituras, Paulo fala na carta aos Timóteos, né, pastor, que muitos abandonarão, apostatarão da fé, porque foram enganados por espíritos, né, e por doutrinas de demônios. E isso acontece no nosso dia a dia, acontece nos dias, né, da Igreja de Cristo. Vemos aí notícias, vemos aí tantas coisas que têm acontecendo no meio cristão. Pastor? Então, no mundo todo hoje, as notícias, Facebook e tudo, a mídia em geral, a gente vê isso claramente, Suzana, como a humanidade, ela... E é incrível que a pandemia, conversava isso com o Fábio,
A pandemia trouxe uma sensibilidade muito grande ao ser humano, acentuou a sensibilidade. E essa sensibilidade afasta as pessoas da verdade, aquela verdade que Deus não precisa de você. Né? O Tozer tem uma máxima que eu acho incrível, que Deus não precisa de nós, ele não, nem para adoração, nem para nada, para oração, a fé é dom de Deus. E nós afastamos dessa verdade, e isso vai diluindo no evangelho ralo, sem sentido, longe da cruz de Cristo, onde o ser humano começa a ser complacente, a ter dó de si próprio, e não pode mais enfrentar as verdades tão duras que Cristo nos chama ao arrependimento, a razão do valor do ser humano, da queda do ser humano. Né? Eu acredito que daqui a uns 5 anos, falar que a pessoa não vai entrar no céu vai ser bullying ou crime racial e nós seremos processados. Sim, verdade, pastor. E aqui, como nós vimos, fingem devoção a Cristo e exigem tolerância por parte dos seguidores de Cristo. Como nós vimos no domingo anterior, essas pessoas, esses apóstatas, né, estavam dentro da igreja. Quando Judas alerta o povo de Deus, eles estavam infiltrados ali. E aí eles estavam recebendo uma ameaça à verdadeira sã doutrina. E fingem. Então, ou seja, eles aparentam uma piedade falsa. E é assim que eles tentam conduzir ao erro. Na página 5, o tópico 14, as Escrituras nos ordenam: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Está em Romanos 12, versículo 18. Nenhuma pessoa que exibe o fruto do Espírito pode deleitar-se no conflito. A chamada para a batalha não é uma permissão para promover contendas por questões insignificantes. Eu lembrei, pastor, quando o senhor falou que gostaria muito de ter falado, né, que a guerra é um inferno. E eu lembrei muito, né, dessa parte da lição. A guerra é um inferno, mas ela não pode ser usada para promover, por exemplo, conflitos e debates, né, do indivíduo por coisas que são insignificantes. E o indivíduo, como diz aqui no texto, nenhuma pessoa que exibe o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Está lá em Gálatas 5:22. Então, o indivíduo que tem o fruto do Espírito, ele não vai se deleitar neste confronto, ele não vai ter prazer neste confronto, mas ele fará porque é necessário. Eu me lembro do professor de filosofia que eu tive no seminário, e ele falava assim, Suzano, então, muitas vezes eu ouvi ele dizendo isso: vocês não estão aqui fazendo teologia para ir lá para a esquina discutir com bêbado sobre Deus, sobre igreja ou não. Então, para mim, é quase dois prazeres em relação à teologia que eu tenho: conversar com quem quer conhecimento e me calar para quem quer discussão. Então, essa guerra pela verdade não é ficar batendo boca com quem não conhece nada, né? É elucidar, é clarear, é fomentar o conhecimento de Deus na vida das pessoas. Isso. Eu lembro do senhor contar, pastor, o senhor parece que estava no ônibus, né? E o indivíduo queria, como diz, debater com o senhor, e o senhor ainda brincou com ele, né? Me paga que eu entro na brincadeira, e então, que eu entro no conflito. Isso é muito comum, a gente tem que ter a perspicácia, né? A palavra de Deus diz que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Sim. Então tem hora que a simplicidade tem que ser nossa arma, conversar, explicar, pregar, anunciar o evangelho. E tem hora que a prudência tem que ser nossa arma, nos calarmos diante daqueles que querem tripudiar, zombar da palavra de Deus. Isso. E quando vemos ali, né, em Judas, no versículo 3, ele fala que ele foi compelido a escrever. Judas não escreveu porque ele queria causar uma contenda ali com o povo de Deus ou criar um conflito, mas ele foi compelido pelo Espírito Santo para que ele pudesse, né, avisar, para que ele pudesse comunicar à igreja sobre as ameaças que elas estavam vivendo. Dando seguimento aqui na página 106, no tópico 15. Nessa luta não há nada de passivo, pacífico ou fácil.
A urgência extrema de Judas reflete a influência soberana do Espírito Santo e, portanto, a mente de Cristo. Está chamando os cristãos a terem cautela, discernimento, coragem e disposição para batalharem diligentemente pela verdade. Como acabamos de dizer aqui, aquele indivíduo que vai batalhar pela fé e que ele tem o fruto do Espírito, ele não vai se deleitar na batalha, mas ele o fará pela necessidade, pela urgência de defender a sã doutrina. Como diz aqui no texto, né, essa luta não é passivo. Muitos dizem, Deus cuida da sua igreja, eu não preciso fazer nada. Se nós formos olharmos as Escrituras, não é bem assim. Deus, ele nos chamou, o Espírito Santo conclamou a cada crente a batalhar, a guerrear pela verdade. Não é fácil e nem pacífico. Não adianta você achar que em amor à harmonia, né, eu não vou falar, eu vou me calar. Não, pelo contrário. Está chamando os cristãos a terem cautela. Essa palavra cautela nós vimos muito na Bíblia. De que forma? Vigilância. Vigiar, estar atento. Vamos lembrar aqui novamente sobre Neemias na reconstrução dos muros? Eles estavam atentos, vigilantes, trabalhando, mas também com a espada preparada para enfrentar o conflito, com coragem e disposição. Eu achei interessante o autor colocar essa palavra aqui, coragem e disposição, porque nós já viemos falando aqui nas lições. É trabalhoso, precisa se preparar, precisa estudar a palavra de Deus, fundamentar nas Escrituras, pastor. E aí dentro aí, depois de cautela vem o discernimento, e é eu acho que creio que deveria ser o dom que todo crente deveria pedir ao Espírito Santo. Sim. Eu preciso discernir, né? Incrivelmente discernir o que as pessoas querem, qual espírito está movendo. Às vezes, na verdade, lá no ambiente de trabalho, lá na família, lá no final de semana, no almoço de família, o que seu cunhado, filho, sobrinho, mãe, enfim, o ímpio com quem você está convivendo, porque atrás do seu parente que você ama tanto, existe um ímpio. E o ímpio, ele luta contra a verdade. Mais cedo ou mais tarde, ele vai tentar te desmoralizar, te envergonhar, zombar da sua fé. Então é necessário ter esse discernimento. Às vezes está lá na reunião, no ambiente de trabalho, e a pessoa vem com uma tirada, ou uma pergunta, ou uma colocação, só para envergonhar, zombar. Esse é exatamente o momento da gente ficar calado. Ficar calado, né? Às vezes é uma coisa assim, muito paradoxa, exige uma maturidade. Então eu trabalho em escola, e já foi tanto discutido, mas tem hora que o discernimento me diz, eu tenho que ir na festa junina e trabalhar, porque isso vai diminuir, ou será um escândalo menor, do que se eu começar a dizer para eles que São João é do demônio, que o santo é um demônio, que na verdade não existe um santo. Por quê? Porque ali naquele exato momento, eles não estão interessados, e é um dos fundamentos da sua fé. Então eu preciso ter discernimento da hora, do local, né? Vocês fazem isso no Goianésia Consciente. Eu acho podre. As discussões do Goianésia Consciente. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, papai e mamãe não ensinou a ficar calado, né? No caso agora papai e mamãe não ensinou a usar o Facebook corretamente. Mas na fé a gente precisa, gente. Não é falar só porque eu estou com vontade de falar e falar uma asneira. Precisa de discernimento, é importantíssimo para essa guerra ser bem sucedida. Não é só uma guerra, é uma guerra que tem que ser bem sucedida. E eu creio, pastor, que Deus, ele se alegra, né, na capacitação dos seus santos. O rei Davi pediu inteligência, né, para poder compreender a vontade de Deus. No Novo Testamento, usou um exemplo bom, Salomão pediu sabedoria em vez de riqueza, mas no Novo Testamento, numa das cartas dos apóstolos, tem um versículo que clareia isso com uma forma muito profunda. Qual? São as perguntas irrespondíveis. Sim, por favor, responda, pastor. Pedro escreve assim, que todos os cristãos devem estar aptos, prontos para responder à razão da sua fé. Da sua fé. Então, não é uma fé ilusória, não é um bate-boca, é uma razão.
E uma razão, se vocês forem partir para a matemática, para a lógica, é uma sentença, quer dizer, é algo mais algo que é igual a algo. Então a minha fé não é uma discussão, eu creio porque eu creio, vou na igreja porque eu vou na igreja. Né? Não, é porque Cristo morreu por mim, porque existe uma palavra, né? E isso é muito incrível. Mas as pessoas não estão preparadas para a razão da fé. No máximo, a maioria estão preparadas para a emoção da fé. Porque eu arrepiei lá no culto, isso não é razão. Né? Sim. Inclusive o Emerson antigamente reclamava muito. Eu leio a Bíblia e não compreendo. E eu perguntei a ele, quantas vezes você orou ao nosso Pai e pediu discernimento, inteligência, sabedoria para compreender a vontade de Deus? E ele respondeu assim muito rápido, nenhuma. Eu falei, então não adianta reclamar. E além dessa oração, quantas vezes parou para meditar, pensar, rabiscar o texto lido? Né? Como professor, uma das coisas que eu mais passo na questão da leitura é do aluno ler o texto de cima e embaixo, e quando ele chega na última linha, ele não lembra o título do texto. Porque então, é leitura? É leitura, mas não é leitura com inferência. Não houve pensar, não houve interação com o texto. Né? Verdade. Bom, no tópico 16, na página 107, a verdade veio mediante a revelação, através do ensino dos apóstolos e preservada para nós nas Escrituras. Nossa tarefa é interpretar, entender, publicar e defender a verdade que Deus entregou de uma vez por todas à sua igreja. Então, olha aqui novamente o que o autor chama a nossa atenção, né? Deus já entregou a revelação pronta. Nós não temos que incluir mais nada, não tem uma nova revelação, está fechada, encerrada no cânon. Mas qual é a nossa tarefa? É eu ficar esperando, que o Espírito Santo venha, toque na minha mente e eu vou aprender tudo, compreender tudo? Não. A nossa tarefa é interpretar, entender, publicar. O que seria se publicar? Vamos falar, o que seria se publicar? Falar de Deus, da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, evangelizar, missões, e defender a verdade. E aí o tópico ficou muito claro, né? A tarefa é simples, é interpretar, entender, publicar e defender. Só é trabalhosa, né, pastor? Exige disposição. Sabe aquela coisa antiga de passar para a lei dos crentes? Isso é do século passado. Nós não passamos mais para a lei dos crentes. Hoje nós nos convertemos a uma verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela só vai libertar, então a proposição é simples, existe uma verdade que liberta, mas ela só liberta se eu conhecer. E para conhecer eu preciso, incrivelmente, de um esforço, de um trabalho para conhecer. Sim. Eu estava até tentando lembrar, pastor, tem um termo na Bíblia, quando fala para você, como se fosse operar a sua salvação com temor e tremor, só que tem a palavra efetuar, efetue a sua salvação com temor e tremor. Que de novo é matemática, né? Efetuar é uma coisa matemática, né? Sim. Na página 107, no tópico 17, é uma luta séria para proteger o âmago e a essência da própria verdade e lançá-la contra os poderes das trevas, na esperança de resgatar as almas de homens e mulheres que foram apanhados no laço do engano diabólico. Como nós falamos aqui no início da lição, e Paulo fala na carta ao Timóteo, muitos apostatarão da fé por causa do ensino desses falsos mestres e doutrinas de demônios. Então aqui, a luta é séria, o âmago, proteger o âmago e a essência da verdade. Como o pastor João acabou de falar, a verdade liberta, a verdade pura liberta. Não essa verdade aí diluída, esse evangelho diluído que eles estão tentando, colocar na vida dos indivíduos. Pastor? Vou dar um exemplo prático, eu gosto, porque esse livro é um tanto quanto muito mental, né? Eu estava essa semana vendo o termo que se usa muito aí na série de jogos mentais, que dizem, o livro do John McTurk é quase um jogo mental. Então, um exemplo prático disso aqui,
né, desse laço do engano diabólico, que é essa luta diária, por exemplo, em relação à rebeldia. O que é ser rebelde? O que o mundo ensinou para você, desde pequeno? Você ouviu isso no seu ambiente de trabalho, do seu pai, da sua mãe, do seu pai e da sua mãe crente, você ouviu isso? Que pastor é um comedor de feijão igual a você mesmo. Então, por que você tem que se submeter a ele? Aliás, a palavra submeter é até escravagista demais, não é? E aí isso é um engano diabólico que habita dentro de você, no seu coração, e você cresceu assim. Aí você enfrenta, você desrespeita, você faz o que é pior, faz cara de quem está entendendo e vai obedecer, e passa ali o portão e toca a sua vida da sua forma. Esses enganos do diabo, eles vão tomando uma proporção que a verdade, quando ela vem, ela chega a doer. E você ouviu hoje, saber que Deus não fará nada sem antes revelar os seus santos profetas, que o seu líder é o canal de bênção de Deus para você. Você precisa da aprovação. Aí o diabo ensinou, não, eu não preciso. Recentemente eu ouvi isso. Eu não busco a aprovação de homens, eu busco a aprovação de Deus. Tá, meu querido, tá, minha querida. Quem Deus colocou aqui na terra entre você? Não que nós somos Nossa Senhora que vai fazer esse intermediário, mas quem é o seu líder, quem Deus respeita. Só que aí, isso, Suzana, vai tomando uma proporção. Porque se você não precisa respeitar o seu pastor, porque quem é ele para falar qualquer coisa, que você está servindo a Deus, automaticamente aí nas brechas, você também não precisa respeitar a igreja. Você está numa ilusão de Deus, seu serviço é para Deus. Você presta o seu serviço a Deus, mas na igreja, com a manutenção da liderança do ministério pastoral. Só que o Satanás enfiou no coração do ser humano que não tem nada não, que é um ser humano como você mesmo. E o que acontece? Acontece que quando você acordar, você estará engendrado ou enredado nas artimanhas, nesses enganos diabólicos. A mentira, o engano, o pessoal usava lá em São Miguel, bem cultural lá de São Miguel, né, o sucuri ou sicuri, sei lá como os índios falam lá, que o sucuri é o seguinte, você pega ele, filhotinho, é uma cobrinha, uma minhoquinha bonitinha, você leva para casa e você mima, e você dá ratinho para ele comer. E passa-se 5 anos, ele está com 3 metros, mas você não percebeu que ele cresceu daquele tanto. Aí daí 3 anos você acorda e você está dentro do bucho da sucuri, ela comeu você. E o engano diabólico é assim. Você hoje só enfrentei o pastor. Quem é o pastor? O pastor é um pecador sem educação, grosseiro, que fica jogando carapuça, que tem os seus preferidos, que tem os seus preteridos, que só quer dinheiro, e beleza. Daqui a 5 anos você acorda, essa mentira tomou uma proporção tão grande dentro do seu coração, esse engano, que não é mais possível resgatar a sua alma. Né? Bom, no tópico 18, na página 109, às vezes as ameaças graves à nossa fé aparecem com disfarces sutis. Os falsos mestres vestem suas mentiras letais com alguma verdade. As Escrituras, e somente elas, são o único guia seguro que nos ensinam com clareza como devemos reagir quando os alicerces da fé cristã estão sendo atacados. Quando eu li a primeira frase ali, pastor, as ameaças graves da nossa fé aparecem com disfarces sutis. Esse comportamento que o senhor mencionou agora começa de forma sutil, e depois está em grande proporção e às vezes irreversível. Mas no caso do tópico aqui, nos traz novamente sobre os terroristas espirituais. Lembra lá no jardim? E foi assim que Deus disse? Foi assim? É assim que está na Bíblia? É assim que está na palavra de Deus? É essa frase, interrogativa, que tenta levar o indivíduo à dúvida. Mas aí, quando você está fundamentado na palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, como o pastor diz, quando você está qualificado para defender a sua fé,
é difícil, né, ser enganado por esses falsos mestres. Mas eles vão continuar atacando. É interessante porque os falsos mestres, eles trabalham no terreno, vamos dizer assim, no coração do ser humano. Ele vai trabalhar ali naquele solo propício. Quando você, né, se auto-justifica, quando as suas obras são muito boas aos seus olhos, quando você é muito capacitado, o falso mestre vai trabalhar e vai fazer um grande estrago. Temos que olhar para Cristo, buscar a mente de Cristo, buscar o fruto do Espírito. Quando fala buscar a mente de Cristo, buscar o fruto do Espírito, para que o Espírito Santo venha operar diariamente nas nossas vidas, nos capacitando a esse confronto, a esse conflito. E aí, falando sobre tudo isso, sobre esse falso mestre aqui, eu me lembro que esse mês de junho, a gente comemora o dia do pastor, mas precisamente no segundo domingo. Então, no domingo que vem é o dia do pastor batista, né? As convenções batistas comemoram agora no segundo domingo de junho. E até o Leandro, essa semana, mandou mensagem assim, mas esse ano não vai ter as apresentações, é cômico as apresentações do dia do pastor, né? Infelizmente, nós ainda estamos aí impossibilitados. Mas uma máxima que a gente trabalha no mês de junho é que só existe pastor se houver ovelha. Então, assim, só existe pastor se houver ovelhas. Só que o antônimo disso aí também é fato. Só existe falso mestre se houver falsas ovelhas. Porque a boa ovelha, ela sabe, ela conhece a voz do seu pastor. A Bíblia diz que ela conhece a voz do seu pastor, ela segue, se o ladrão vier. Então, é uma coisa terrível que eu tenho lutado muito nesses anos todos aqui em Goianésia, é porque a igreja tenha pelo menos um remanescente, um grupo que entenda a verdade, que aguente. Eu estava rindo o seguinte, essa coisa de gravar culto, eu estou me sentindo um falso profeta, de gravar culto. Por quê? Porque gravou, caiu na rede, é público, eu não tenho noção de quem assiste, então eu estou me policiando. Aí eu estava pensando, essa semana eu estava pensando, nós estamos numa cultura agora tão educada, tão politicamente correta, porque está gravado e está no Facebook, então se alguém quiser me processar, é só pegar lá no Facebook, tem a prova, então a gente está medindo. Quando a gente voltar à real, fora da pandemia, aqui no tete a tete, que voltar a falar a verdade nua e crua, muita gente não vai aguentar, porque já desacostumaram de ser pastoreado, de ser chamado, né? Assim, virtualmente, estão pipocando, estão deixando a igreja, estão mandando mensagem que eu sou grosso demais, que bababá, e olha que, né, mais educado do que eu ando ultimamente. Verdade. Né? Então, politicamente correto, né, sensível. Né? Eu também sou afetado pela pandemia, mas uma coisa é fato, meu querido irmão, não adianta não. Você precisa da verdade para te policiar. Existe coisa mais desumana, Suzana, do que deixar uma criança sem recreio na escola? Os meus alunos lá no grupo da escola, da sala de aula, eles estão morrendo de saudade da escola. Eles nunca falaram assim, estão morrendo de saudade de fazer uma tarefa. Eles estão com saudade da escola. Os alunos gostam da escola, gostam do recreio, gostam do lanche, gostam do colega. Eles não gostam de fazer tarefa. Só que não tem jeito. Então, chega a ser desumano deixar a criança sem recreio. Mas se às vezes eu não deixar o aluno sem recreio, ele nunca vai aprender a fazer a tarefa. Então, não tem jeito, né? Eu acredito que foi o pastor Zé Deus, no seu último sermão, que falou que se você não é corrigido, porque você não é amado pelo seu pai. Sim. Isso é grave, quando você não né? E eu estou agora na pandemia, antigamente eu já tive um caderninho negro, né? Eu botava aquela listinha ali, eu orava fervorosamente, Deus baixa a mão. Não é mais nem politicamente correto. Hoje eu tenho um caderninho cor-de-rosa. Pôs o nominho lá no caderninho cor-de-rosa, faça sol, faça chuva, a graça e a paz, meu querido irmão. Amado. Tipo assim, amado de Jesus Cristo. Não é meu amado, mas é amado de Jesus Cristo. Eu sei que você está na mão, você está entregue aos desígnios do seu próprio coração. Não se pastoreia quem não quer ser pastoreado. Não se chama a razão quem quer um falso profeta. Talvez o que você queira é um falso profeta. Acredita que tem gente que paga para ter um falso profeta? Né? Então, é assim, essa verdade ela é dolorida, mas ela é ela que liberta, é aquela proposição que falei anteriormente. Existe uma verdade que liberta, mas só liberta se eu a conhecê-la, e conhecê-la
é algo dolorido, é algo que mexe. Tantas coisas, né? Tantas coisas. A palavra de Deus vem e machuca e fere a gente, a mim, e cada dia sangra, não é? Como todos sabem, meu pai está numa fase delicada da vida, né, de saúde, e recentemente alguém tentou me convencer que ele é salvo. E eu olhava para aquilo e falava assim, gente, agora eu estou do outro lado da mesa. Eu falei assim, não é assim. Isso é algo que eu não saberei, porque ele não tem mais condições de reportar se ele de fato, de verdade, aceitou Jesus Cristo. Eu sei que foi pregado para ele, eu sei que ele fez a oração de confissão, e eu sei que agora ele vai enfrentar Deus para juízo. E ele e Deus lá vão resolver se aquilo teve valor ou não, mas eu não vou entrar naquela ilusão de que meu pai, porque sofreu por isso, é salvo. Não, é uma verdade que eu sei. E apesar de que para mim seria mais fácil se eu acreditar numa ilusão, né? Só que quem, já diz o poeta secular, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até morrer maluco ou viver na solidão. Então, se tem um trem que eu não gosto é de ilusão. Fato e verdade, é uma questão dele com o Deus dele no dia que eles se encontrarem. E eu não vou criar ilusão acerca disso. Ele terá que resolver. Eu não posso fazer nada a respeito. Mas vocês querem essas ilusões de que está tudo bem, de que você é vítima. Deixa eu te falar, você não é vítima não, você é algoz, você cuspiu em Cristo na cruz do Calvário. Você é rebelde, você é pecaminoso. Se deixar por sua conta, você quer fazer igual o Jonas, deitar debaixo do pé de abóbora, pedir água fresca e ficar ali o resto da vida, achando que você é uma vítima de seus pais, da sociedade. Mas não é não. Você é uma vítima de você mesmo que quis acreditar em mentiras de falsos profetas. Lembrando uma coisa assim que me tocou bastante na última lição, pastor, foi uma inferência do pastor Adeus, quando ele falou assim, analisando a parábola do semeador, 4 solos, somente um, né, é o solo habilitado a receber a semente e ela frutificar. Os demais solos, os outros 3 solos, são solos propícios, né, aos terroristas espirituais. E a quantidade de pessoas que se enquadram nesses 3 solos. E como o senhor falou no último sermão, né, guarda o teu coração, porque se os terroristas espirituais ali, esses solos produzem terroristas espirituais e também pessoas que apostatarão da fé e serão arrebanhadas por eles. Ou seja, como diz o pastor Edeus, juntar fome com a vontade de comer, né? Então, como o pastor João falou no último sermão, guarda o teu coração. Amém? E é isso, então, irmãos, assim, uma das coisas que está ficando claro para mim cada dia, é que falava com a minha irmã lá de Goiânia, com a Luzia, que de vez em quando assiste os vídeos, ela também é pedagoga, professora, e a gente falando que o professor, ele pouco pode fazer, ele é só um intermediário. O aluno ruim, ele é tão ruim que se você pode fazer a macaquice que for lá na frente, que ele não vai aprender, porque ele não quer aprender. O aluno bom, você pode chegar lá na frente e ficar morto, que ele vai pegar e ele vai ler, ele vai aprender, porque ele quer aprender. O aluno médio, às vezes ele dá uma desanimada, você vai lá, dá um empurrão, ele pega no tranco. E às vezes eu fico pensando que igreja é assim, tem aquele irmão que ele não quer aprender. Nós vamos ficar aqui a vida inteira lutando e ele vai preferir umas horas de diversão com sua família, vão preferir umas horas de diversão com a sua televisão, com suas séries, e vai ter aquele irmão que quer crescer, né? Falava com alguém em Goiânia essa semana, que graças a Deus nossa igreja é uma igreja leitora, né? Sim, as pessoas leem. A Deus. A irmã estava falando que tem quantos livros? Pastor, mais de 90. Irmã Suzana tem mais de 90, ainda perde para mim, mas é uma honra. Mas eu pego emprestado com o pastor. De vez em quando, e vice-versa. Eu prefiro comprar, porque eu gosto de acabar com o livro. Mas, veja bem, às vezes já escutei assim, Suzana. Mas a Suzana só tem 5 anos de igreja, é professora, porque o pastor puxa saco. Já falaram. Aí eu olho para você que tem 20 anos de igreja e que nunca leu um livro. E aí eu vou pôr você aqui na frente para falar merda. Eu prezo pelo rebanho, eu prezo pela verdade. A minha luta pela verdade, esse livro, por que nós estudamos esse livro? Porque eu li ele e ele concorda comigo.
Se ele não concordasse comigo, eu não colocaria ele aqui. A minha luta pela verdade começou há 30 anos, quando eu me converti. Né, na verdade, eu acho que o John MacArthur roubou minha ideia, porque a vida inteira eu falei isso. Né, assim como às vezes eu leio um livro do Tozer e penso, nossa, o Tozer roubou minha ideia. Os dois foram inspirados, pastor. Os né? dois foram inspirados. Então, assim, na verdade, a luta pela verdade está há muitos anos. Agora, tem 90 livros, leu os 90. Pastor, não, porque chegou uma remessa boa agora, últimos, no né? último mês, ainda mais depois da pandemia. Aí quer dizer, aí como é que eu... E a pessoa ainda tem coragem de vir me acusar de ter preferências. Ora, meu querido, é uma luta pela verdade. Quem se capacita, né? Quando eu estava no quartel para encerrar, né, o nosso tempo ali, no quartel são 4 companhias. Primeira companhia, segunda companhia, terceira companhia e CCS. Você caiu no CCS, você está queimado para o resto da sua vida. É companhia de comando e serviços, ou seja, pessoal da cozinha. São os soldados, porque soldado come. Então tem que ter a primeira companhia, batalhão de frente, a segunda um pouco de inteligência, a terceira artilharia pesada. Tanto é que eu era atirador de morteiro. E o CCS fazia comida. Então, o terror de um soldado é cair na CCS e fazer comida para os soldados de verdade. Então, na igreja tem um soldado que é da batalha pesada. E tem um soldado que nessa paráfra, né, vai ficar lá na cozinha lavando os pratos, porque não tem condição de lutar. Não tem condição de lutar porque não se preparou para lutar. Não vai morrer em guerra. A gente falava isso para o pessoal da cozinha. Não fica com muita inveja não, porque se a gente tiver guerra, a gente morre e vocês não. Vocês não vão para o campo de batalha. Em compensação, sem treinamento não é possível. Então, meus queridos irmãos, entenda de uma vez por todas que isso é o básico. Né? Quem se capacita, sobressai. Né? Aliás, não se aplica a irmã não, a ninguém não, mas é só uma coisa que me lembrei lá da minha terra. Lá na minha terra diz que em terra de cego, caolho é rei. Se você enxerga de um olho só, onde todo mundo é cego, você é rei, você vai conduzir. Então, capacite-se, lute, muda a sua vida, para de chilique. Meu Deus, filho de Deus dando chilique, enquanto tinha que estar guerreando. E com a permissão do pastor, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, pastor. Eu já tinha falado com o pastor João antes, né, e ele me autorizou a emprestar qualquer um desses livros a qualquer irmão da nossa sala. Ainda não tive tempo, pastor, para catalogar. Eu quero catalogar por autores e colocar lá no grupo. Então, aquele irmão que quiser, que tiver o desejo de se capacitar, são autores conhecidos, o pastor tem falado muito. Então, e eu sempre, quando vou comprar um autor que eu não conheço, o pastor pode dizer, eu pergunto para o pastor, verdade, quem é esse autor, como que é o livro, como que é a leitura e tal. Então, aquele irmão que desejar, lógico, né, pastor, tem uma estrutura, né? Não adianta emprestar o livro e o irmão ficar com ele 6 meses e ainda devolver sem ler. 1 ano e meio, né, Onan? 1 ano e meio, aí devolveu, não leu também não. Aí ele comprou igual para ver se lê daqui dos próximos 5 anos, mais ou menos assim. É um projeto embrionário, né, tá no pensamento, mas em breve vai estar pronto. A Suzana, então, vai, como ela disse, põe a lista. O único critério que eu coloquei foi, Suzana, 2 meses, passou de 2 meses, quem não leu um livro em 2 meses não vai ler mais. Sim, e o pastor me autorizou, né, a cobrar o irmão, e aí, né, já está completando 60 dias, né? Devolver. E tal, porque a intenção todos tenham a mesma oportunidade. Às vezes um livro ele pode ser cotado várias vezes. A gente entende que nem todo mundo tem condição de ficar comprando aí R$200 de livro por mês, né? Sim. Mas tem essa questão tem igreja que tem até biblioteca, né? Eu não prefiro não trazer os meus assim para ficar, porque isso realmente você nunca mais tem de volta. Mas eu empresto também, né? Suzana agora com esse projeto vai solucionar isso aí para vocês. Então leiam. Sim. Leiam. E assim, alguns vão estar rabiscados, marcados, mas a maioria dele não, mas não é problema, não vejo problema nisso. Antigamente eu tinha toque, pastor, então para mim era inaceitável marcar um livro ou riscar, mas hoje não, hoje os livros atuais que eu tenho lido estão riscados, marcados e não tenho problema com isso. Lógico que a gente pede, né, zele do livro, porque outra pessoa vai lê-lo após você. E aproveitando, você que está com o livro meu, devolva. Tem muito livro meu aí no mundo, gostaria que você devolvesse.
E, da minha parte, Deus os abençoe e mantenha-se firme nessa luta, nessa guerra por essa verdade. Amém. E no próximo domingo, né, o professor será o pastor Edelson. E a professora auxiliar será a Suzana, Ó. na escala, né? Então, Sim, tá? Então, a graça e a paz a todos e até no próximo domingo, se Deus assim permitir.